Ela desceu do ônibus com uma mochila velha nos ombros, roupa simples, e um olhar que carregava histórias que ninguém na cidade sabia contar. Não havia câmeras, multidão ou discursos esperando sua chegada. Menos apenas o som dos pneus no asfalto e o vento cortante que soprava pela avenida principal. Anos haviam se passado desde que ela partiu em silêncio, sem despedidas, enviada para uma missão que nem mesmo os registros oficiais ousaram mencionar. Seu nome desapareceu dos murais, das cerimônias e até dos papéis do quartel, como se ela tivesse deixado de existir para todos, menos para a memória dos que lutaram ao seu lado. Mas agora, ali de volta, a cidade continuava igual por fora, menos calçadas quebradas, o velho coreto e o mercado onde costumava comprar cigarros para os sargentos. Ela apenas queria passar despercebida, talvez pegar um táxi, reencontrar sua irmã e continuar a vida com a simplicidade que sempre preferiu. Mas o que ela não sabia era que alguém havia visto seu nome em um registro militar confidencial e que, por causa disso, um chamado silencioso havia sido lançado. Se você gosta de histórias reais, com heróis escondidos em fardas discretas e reviravoltas que emocionam, já se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois, ninguém esperava. Quando ela caminhou até a padaria da esquina, o dono, seu Jonas, ergueu os olhos com desconfiança, como se visse um fantasma do passado usando botas. Ela pediu um café preto e um pão na chapa, e se sentou no mesmo banco onde costumava ouvir as conversas dos veteranos da cidade, sem saber que um deles, anos atrás, havia escrito seu nome num caderno de guerra. O rádio antigo tocava uma música sertaneja abafada, e ali, por um instante, parecia que o mundo todo tinha parado no tempo enquanto ela atravessava décadas de silêncio. Ninguém a reconheceu de imediato. O cabelo estava diferente, as marcas no rosto mais profundas, e a postura já não era de alerta constante. Mas em uma mesa ao lado, um senhor de boina marrom olhou fixamente para o seu pescoço e arregalou os olhos ao ver uma medalha pendurada discretamente por dentro da camisa. Ele não disse nada, apenas levantou-se, pagou a conta e saiu menos. Mas nos minutos seguintes, 3 telefonemas começaram a circular entre antigos combatentes, e em menos de uma hora, sem que ela percebesse, o nome esquecido começava a se espalhar, novamente pelos corredores da caserna, como um sussurro vindo do front. Ela era a mulher da missão Códice Cinza, menos aquela que todos pensavam ter morrido no Oriente. Após salvar uma tropa inteira e desaparecer sem deixar rastro, sentada no banco da praça central, ela olhava para o céu e sentia o peso de anos guardados no silêncio das operações classificadas. Tudo nela dizia que queria apenas paz, menos sem medalhas, sem estátuas, sem fardas, apenas a chance de respirar, sem reviver cada explosão. Mas enquanto ela contava os minutos para ligar discretamente para sua irmã, que morava num bairro afastado, os olhos atentos de um velho oficial aposentado já haviam disparado o alarme nos grupos reservados dos veteranos da Brigada 19. Comunicados curtos, mensagens cifradas, emojis discretos com códigos internos começaram a circular, e em menos de 2 horas, mais de 50 soldados inativos estavam a caminho da cidadezinha esquecida do interior. Ela ainda não sabia de nada, mas cada passo dela estava sendo vigiado por olhos que a admiravam em silêncio. Olhos que nunca esqueceram a mulher que enfrentou um comando rebelde, sozinha, em território inimigo. Naquela missão, nenhum dos resgatados tinha autorização para citar o nome dela. Menos e mesmo assim, muitos tatuaram no braço esquerdo as iniciais e seio, em sua homenagem. Ela levantou-se da praça e caminhou até a antiga estação ferroviária, onde queria rever uma parede com seu nome apagado. E quando chegou lá, encontrou não apenas a parede, mas também um jovem soldado de guarda, parado em silêncio e com os olhos marejados. Ele não falou nada por alguns segundos, apenas tirou a boina com respeito e fez a continência mais firme que conseguia, tremendo levemente. Ela tentou desconversar, perguntando sobre a data da próxima linha de trem, mas ele só balançou a cabeça com lágrimas nos olhos e disse: "Meu avô me contou sobre a senhora. Disse que, se um dia eu a visse, deveria prestar continência." Antes mesmo de perguntar seu nome. Surpresa, ela apenas respirou fundo, balançou a cabeça negativamente e respondeu: "Não há nada de especial aqui, soldado. Só uma mulher cansada." Mas ele rebateu com firmeza: "A senhora salvou o pelotão dele." E ele nunca conseguiu agradecer. Aquela frase desmontou a muralha que ela havia construído durante anos e a fez se sentar na calçada, como quem carrega uma mochila invisível com o peso de 40 histórias não contadas. Enquanto o jovem soldado ligava discretamente para o comando local, ela tentava entender como seu retorno discreto estava virando um vendaval. O nome dela, que por anos fora omitido nos relatórios,
agora começava a reaparecer em memórias, homenagens e juramentos. E mesmo que quisesse fugir do reconhecimento, a verdade é que ela já era, sem saber, uma lenda viva entre os que sobreviveram por sua causa, do outro lado da cidade. O capitão Moreira Menos, hoje reformado e dono de um pequeno armazém, Menos recebeu a mensagem com as 3 palavras que ele jamais pensou que voltaria a ler. Ela está aqui. Ele parou o que fazia, pegou a velha boina que guardava no armário e saiu andando rumo ao centro, com o coração acelerado e as lembranças explodindo como tiros abafados de um passado que nunca deixou de ecoar. Enquanto isso, a notícia se espalhava por rádios de comunicação interna entre veteranos, e até generais da ativa foram alertados discretamente. Todos sabiam o que ela havia feito, mas ninguém falava disso. Era um código de honra entre os que conheciam a verdade. Na missão Códice Cinza, ela se infiltrou em uma zona de guerra, reativou sistemas de comunicação, desviou tropas inimigas e extraiu 12 soldados sem causar uma única baixa. E depois, simplesmente, desapareceu no deserto, recusando resgates, promoções ou entrevistas. Quando voltou, usava uma identidade civil e passou anos entre postos médicos e centros de reabilitação no exterior, ajudando veteranos anônimos como ela. Agora, seu retorno causava algo raro. Uma mobilização espontânea, silenciosa, mas poderosa menos, do tipo que só ocorre quando os soldados reconhecem uma líder de verdade. Na tarde daquele mesmo dia, o quartel da região recebeu uma ordem informal. Não toquem a sirene, mas preparem o pátio. O subcomandante não entendeu de imediato, mas quando viu o nome, Alisa Cortez, escrito à mão, em um bilhete vindo do setor de inteligência histórica, ele empalideceu. Alisa Cortez era considerada desaparecida em ação há mais de 12 anos. E mesmo entre os arquivos mais confidenciais, o nome aparecia apenas com acesso restrito. Havia quem dissesse que ela agiu sob ordens diretas da presidência, em operações não registradas oficialmente, e que seu silêncio havia salvado reputações e vidas. Mas para os que a conheceram de perto, ela não era um mito, era uma mulher que colocava cada vida da tropa acima da própria. E por isso, naquele dia, os soldados da base começaram a se aprontar não com fuzis ou marchas, mas com bandeiras, flores e botas polidas. A recepção seria sem câmeras, sem discursos, mas com cada militar de pé, em silêncio, para quando ela passasse. Porque, mesmo voltando como anônima, ela merecia ser recebida como o que sempre foi, um pilar silencioso de bravura. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, ela começou a notar alguns olhares mais longos, cumprimentos discretos, e pessoas que se levantavam das cadeiras assim que ela passava. Ainda achava que era apenas coincidência. Ou talvez paranoia dos tempos de missão menos. Mas dentro dos lares, rádios militares estavam ligados com a frequência especial 41, transmitindo em código Morse a frase "ECE está segura". Veteranos saíam das casas com suas fardas antigas nos ombros. Jovens cadetes gravavam vídeos escondidos e mensagens se espalhavam por grupos fechados com a hashtag "Ela voltou". Ela foi até o antigo hospital onde havia trabalhado como voluntária e encontrou seu jaleco guardado, dobrado com cuidado, como se alguém soubesse que ela um dia voltaria. Lá, uma enfermeira a reconheceu, e sem dizer nada, a abraçou em silêncio. Por longos minutos, como quem abraça a chance que nunca teve. Naquela noite, o céu da cidade parecia mais limpo, como se o universo entendesse que alguém importante havia retornado. E mesmo sem cerimônia marcada, os quarteirões ao redor do batalhão começaram a se encher. Algo estava por acontecer. Algo que ninguém havia planejado, mas todos sabiam que era merecido. O dia seguinte amanheceu com silêncio solene, como em dias de luto ou homenagem nacional, e a cidade parecia conter a respiração. Ela acordou cedo, colocou uma roupa neutra e caminhou até o coreto, onde pretendia tomar um café antes de ir embora discretamente. Mas quando virou a esquina, encontrou mais de 100 militares perfilados, em trajes de honra, olhando em sua direção, com olhos cheios de respeito. Não havia banda, nem faixa, nem papelada, menos apenas a tropa, de pé, esperando. Lentamente, como se cada passo fosse um reencontro com a própria história, ela caminhou entre eles sem entender como sabiam. Um por um, os soldados batiam continência, em silêncio absoluto, e muitos tinham o rosto molhado pelas lágrimas que escorriam sem vergonha. Ela parou no centro do pátio, olhou ao redor e disse apenas: "Eu não esperava isso." E o comandante respondeu: "Nós esperamos a vida inteira por esse momento." Lágrimas escorriam dos olhos de veteranos endurecidos pela guerra, enquanto outros seguravam flores e pedaços de cartas antigas, que nunca haviam sido entregues. Cada rosto ali carregava uma história conectada à dela, menos um irmão salvo, uma missão cumprida, graças à sua coragem, uma base
que não foi atacada por causa do que ela descobriu. Ela nunca pediu reconhecimento, nunca escreveu um livro, nunca participou de congressos, menos. Mas havia deixado marcas em almas, não em documentos. E agora, essas marcas estavam reunidas naquele pátio, como um mural humano de gratidão silenciosa. O comandante então pediu que ela se aproximasse da bandeira, e quando ela o fez, retirou da farda um pequeno broche com as iniciais S. Disse: esse símbolo foi usado por gerações secretas em sua honra. Hoje, entrego ele oficialmente a você. Ela pegou o broche com mãos trêmulas, olhou para os soldados e respondeu: eu só fiz o que achei certo. E naquele momento, todos entenderam que o verdadeiro heroísmo raramente grita menos ele caminha. Em silêncio. Entre nós. Mais tarde, naquele mesmo dia, o governo federal emitiu uma nota oficial reconhecendo seus feitos e declarando que parte de sua história seria desclassificada e publicada para gerações futuras. Ela recusou eventos oficiais, entrevistas e medalhas extras, mas aceitou que seu nome fosse incluído no memorial de honra silenciosa da Brigada de Resgate Tático. Seu nome, antes apagado de tantos arquivos, agora seria eternizado ao lado dos que ela salvou, sem pompa, mas com verdade. A cidade, que antes parecia indiferente, agora exibia cartazes e pequenas homenagens espalhadas por vitrines, escolas e muros discretos. E mesmo os que não sabiam exatamente quem ela era, sentiam no ar que alguém muito importante havia voltado para casa. Ela, por sua vez, caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Não por vaidade menos, mas porque sabia que, enfim, sua missão estava completa. E quando o último soldado se retirou do pátio, após bater continência, deixou para trás uma rosa branca com um bilhete. Você nos ensinou o que é servir, mesmo sem ser vista. E esse foi o maior reconhecimento que ela poderia receber. Nos dias seguintes à homenagem silenciosa, ela continuou caminhando pela cidade como se nada tivesse acontecido, parando em lugares antigos, revendo memórias esquecidas. Mas em cada esquina que dobrava, havia alguém que a reconhecia não pelos traços do rosto, mas pela forma como ela andava menos, com o mesmo passo firme de quem conhece o peso de uma tropa nos ombros. Muitos jovens que nunca ouviram seu nome antes começaram a perguntar por ela nas escolas e quartéis, e professores de história militar passaram a reescrever os conteúdos à luz do que descobriram. Na biblioteca pública, encontraram uma foto antiga, onde ela aparecia ao fundo, no meio de uma evacuação médica menos, e alguém escreveu: embaixo ela sempre estebela. Só não queríamos ver. Apesar do movimento ao redor, ela insistia em manter-se discreta, recusando convites para entrevistas, prêmios ou eventos, dizendo que quem grita demais nunca escutou o campo de batalha. Ainda assim, os soldados continuavam vindo, um a um, para deixarem cartas, medalhas, pulseiras de guerra e pequenos objetos com seu nome no memorial improvisado que surgira na praça. Ela, por respeito, ia todas as noites recolher os objetos deixados, dobrava cada bilhete, guardava cada item em uma caixa de madeira sem trancas. E à medida que os dias passavam, a cidade começava a entender que tinha entre eles alguém que não precisava de farda para carregar o espírito da tropa. O comandante regional da brigada local, Coronel Duarte, solicitou pessoalmente uma visita à casa da irmã dela, com o objetivo de registrar oficialmente a presença dela em território nacional. Ela atendeu o pedido com receio, mas permitiu a entrada, desde que não houvesse câmeras ou repórteres, menos apenas uma conversa entre soldados. Ao sentarem-se, Duarte disse que sua volta despertou algo que o exército havia perdido nos últimos tempos: a memória viva do que é coragem silenciosa. Ele contou que desde que sua chegada fora descoberta, aumentaram os pedidos de jovens para ingressarem no serviço voluntário e nas áreas de inteligência humanitária. Ela, com um meio sorriso, respondeu: é bonito ver isso, coronel. Mas coragem só vale se for acompanhada de consciência. O oficial, visivelmente tocado, tirou de sua mochila um caderno antigo, onde havia uma carta escrita por seu pai, um dos soldados que ela salvara em missão. Ele nunca teve a chance de entregar isso, disse Duarte, entregando o papel amarelado pelas décadas. Ela leu em silêncio, e ao terminar, apenas fechou os olhos e sussurrou: então valeu, ei Pena? E naquele instante, o coronel percebeu que não estava diante de uma veterana qualquer, menos mais de uma espécie rara de guerreira. Alguns dias depois, sem aviso prévio, um grupo de crianças da escola municipal apareceu em frente à casa onde ela estava hospedada, trazendo desenhos e cartas feitas à mão. Elas não entendiam bem o que ela havia feito, mas ouviram dizer que ela era uma espécie de guardião invisível, que havia voltado para proteger a cidade. Ela saiu casaco simples, sentou-se no chão com as crianças e começou a contar pequenas histórias, sem dizer que era sobre ela. Mas Sabra, uma soldada de muitos nomes,
Uma das meninas perguntou se era verdade que essa soldada salvou dezenas de vidas sozinha, no meio do deserto, sem pedir ajuda. Ela respondeu: se for verdade, essa soldada não salvou sozinha. Ela só lembrou que ninguém é descartável em uma. Essas palavras viraram mural em sala de aula, e depois já chegaram até outras escolas da região, espalhando sua filosofia como sementes lançadas ao vento. Enquanto isso, ela começou a visitar centros de apoio a veteranos, em sigilo, oferecendo apoio psicológico e escuta ativa aos que carregavam feridas que não sangravam por fora. Os depoimentos desses encontros começaram a circular entre psiquiatras e assistentes sociais. Ela não fala muito, mas quando fala, muda tudo. E mesmo sem crachá ou patente, ela passou a ser chamada de instrutora da alma. A repercussão da volta dela começou a crescer discretamente entre os bastidores da política militar, com debates internos sobre sua reintegração ou nomeação honorária. Mas ela recusava todas as tentativas formais, dizendo que havia cumprido sua missão e que não queria mais se prender a hierarquias que ignoraram sua existência por anos. Ainda assim, a Comissão Nacional de Honrarias aprovou em sigilo a criação de um selo com seu nome para formar novos cadetes com base nos princípios que ela demonstrou. Nas entrelinhas do decreto, estava escrito: para todo aquele que servir, sem esperar reconhecimento. Enquanto isso, antigos comandantes começaram a reaparecer discretamente na cidade, não para se promoverem, mas para prestar contas. Um deles chorou ao pedir perdão por tê-la deixado sozinha naquela missão, dizendo: eu deveria ter impedido, mas não tive a coragem que você teve. Ela apenas colocou a mão sobre o ombro dele e respondeu: agora o senhor tem esta aqui. E com essa frase, ele entendeu que perdão também pode ser militar, porque há coisas que só soldados entendem menos, e há feridas que só são curadas com silêncio e respeito. No quartel local, começaram a preparar um espaço permanente chamado Sala ECE, com registros da missão Códice Cinza e homenagens deixadas por soldados ao longo dos anos. Ela visitou o local uma única vez, olhando cada foto, cada artefato e cada bilhete com a serenidade de quem não se vê como protagonista, mas como ponte. Disse ao comandante: essa sala não pode ser sobre mim, tem que ser sobre o que o exército pode ser quando escuta os que ninguém vê. Aceitaram sua condição, e o espaço foi inaugurado como um centro de formação ética, onde todos os cadetes passavam uma semana aprendendo sobre decisões morais em campo. Ali, não se ensinava a atirar ou marchar, ensinava-se a escorrer o certo mesmo quando o certo não tem apoio. Seu legado virou método, e o método virou doutrina em outras bases. Sem querer, ela reformava o exército de dentro para fora, como uma infiltração positiva de valores esquecidos. E pela primeira vez, oficiais começaram a citar seu nome nos cursos com orgulho, sem medo de que isso ferisse alguma hierarquia. Durante uma noite chuvosa, ela foi chamada às pressas ao hospital militar da capital, onde um antigo colega de missão estava internado em estado terminal. Ele havia pedido apenas uma coisa: ver a voz que o guiou no rádio naquela noite maldita. Ela chegou em silêncio, segurando sua velha boina cinza, e entrou no quarto com o mesmo respeito com que um soldado pisa em campo minado. Ele abriu os olhos com dificuldade, sorriu, e disse: você voltou. Sabia que você voltaria. Ela segurou sua mão e respondeu: eu sempre estive aqui, só precisei ficar em silêncio um tempo. Os dois ficaram ali por horas, trocando memórias curtas, promessas silenciosas, e ao final, ele entregou a ela seu distintivo com as iniciais IC gravadas à faca. Para você guardar, para lembrar que o que você fez, ninguém mais faria. Ele partiu naquela madrugada, e ela voltou para a cidade com o peito mais pesado e o coração mais certo de que precisava continuar perto dos seus. Na missa do domingo seguinte, veteranos ocuparam os bancos da igreja central, com fardas antigas e boinas sobre o colo. Ao final da cerimônia, o padre entregou um microfone para ela, dizendo: hoje, quem fala não é uma civil. Alguém que merece ser ouvida por todos nós. Ela caminhou até o altar, respirou fundo e disse: não vim fazer discurso, só queria lembrar que a farda não nos define. O que nos define é o que fazemos quando ninguém está olhando. Oh, Solange, que se fez ali? Foi mais profundo do que qualquer hino. E após sua fala, muitos se aproximaram para agradecer, inclusive filhos e netos de soldados que ela ajudou indiretamente. Aquela igreja passou a receber mais veteranos a cada semana, criando um espaço seguro para conversas, escutas e reconciliações. Ela havia criado um novo tipo de quartel, onde a alma também fazia parte do treinamento, e seu impacto agora transbordava dos muros militares para as ruas, as casas e os corações da cidade. Em um gesto inesperado,
o Exército publicou um novo manual de conduta operacional baseado em 5 princípios inspirados nas atitudes dela. Chamado Código ECE, o documento orientava condutas de empatia, responsabilidade, escuta ativa, proteção aos mais vulneráveis e ação sem busca por glória. Nas cerimônias de formatura, passou a ser comum os soldados repetirem um novo juramento: serviremos mesmo quando ninguém souber, agiremos mesmo quando ninguém aplaudir. Ela assistiu a tudo à distância, sempre sentada ao fundo, como se fosse apenas uma observadora. Mas todos sabiam que aquela presença muda era o verdadeiro comando por trás das transformações. Uma revolução silenciosa estava acontecendo. E começava justamente com quem voltou como anônima. E o mais impressionante: tudo isso aconteceu sem que ela jamais precisasse levantar a voz. Porque quem carrega a verdade não precisa se impor menos. Basta aparecer. Um jornal internacional publicou uma matéria com o título: A mulher que mudou o exército sem dar uma ordem sequer. A reportagem viralizou, mas ela continuava a rejeitar entrevistas, dizendo que não queria virar manchete, apenas fazer parte das boas histórias. Enquanto o mundo começava a saber quem ela era, a cidade apenas reforçava sua proteção ao redor dela, menos como se quisessem preservar a última chama acesa da velha honra militar. Ela passou a caminhar por ruas com seu nome, visitar praças que agora tinham bancos com placas discretas, dizendo para quem um dia salvou sem ser vista. Ainda assim, sua rotina não mudou. Ajudava na escola, acompanhava consultas de veteranos e escrevia cartas para famílias de soldados que estavam longe. Ela dizia: quem serve nunca deixa de servir, só muda a forma. E aos poucos, sua presença foi se tornando tão essencial quanto invisível. Como se a cidade soubesse que tinha entre eles algo que o mundo inteiro está sempre procurando e raramente encontra. No aniversário da cidade, foi feita uma homenagem especial, mas ela recusou qualquer discurso ou desfile. Pediu apenas que colocassem um banco no alto da colina, onde costumava observar as tropas em treinamento, anos atrás. Lá, todos os anos, cadetes e veteranos sobem em silêncio para sentar ali por alguns minutos, como forma de respeito. O banco leva uma única inscrição para quem ficou em silêncio, mas nunca se ausentou. E todo soldado que se forma na região aprende que há algo maior do que vencer combates. É vencer o esquecimento. E ela, com sua vida discreta, ensinou isso melhor do que qualquer manual de guerra. A cidade agora respirava mais fundo, os soldados pisavam com mais respeito, e os jovens cresciam sabendo que heróis não gritam. Eles chegam, cumprem e vão embora menos, muitas vezes, sem dizer uma palavra. O tempo passou, mas a presença dela continuava moldando o cotidiano da cidade como uma brisa firme que guia as folhas, mesmo sem ser vista. As crianças cresceram ouvindo histórias da soldada sem nome. E veteranos aprenderam a confiar novamente na farda depois de conhecerem sua história. As novas turmas de cadetes chegavam curiosas, querendo saber se ela ainda caminhava pelas ruas, se continuava indo ao mercado, ao hospital, à escola. E a resposta era sempre a mesma: sim, mas só se você souber olhar com os olhos certos. Ela havia se tornado parte viva da estrutura da cidade, como o sino da igreja, ou a estátua do fundador. Menos, mais diferente de tudo isso, ela ainda respirava, ouvia, sentia. E mesmo assim continuava dizendo: não fui eu, foi a missão. Esse tipo de humildade não se aprende em treinamentos, nem se copia de regulamentos. É algo raro, nascido entre o fogo cruzado e a escolha consciente de continuar humano em meio ao caos. Num final de tarde, um grupo de soldados mais novos organizou um encontro no antigo coreto, onde ela costumava se sentar para ler. Eles não a avisaram menos, apenas começaram a tocar músicas do rádio da época em que ela era ativa, e acenderam velas em silêncio. Ela apareceu, sem alarde, e sentou-se no mesmo banco de sempre, com um livro no colo e um olhar emocionado. Ninguém disse bem-vinda, obrigado, ou parabéns. Apenas fizeram continência em sincronia e voltaram a tocar violão. Naquele momento, sem nenhuma palavra trocada, nasceu o que muitos passaram a chamar de a Vigília ECE, um evento informal e espontâneo que se repetiria todos os anos, no mesmo dia, sem discursos, apenas com respeito e presença. Soldados aprenderam que o verdadeiro comando começa na escuta, e ela mais uma vez guiava todos sem precisar se levantar. Pouco tempo depois, ela recebeu uma carta carimbada com o brasão do Ministério da Defesa, menos um convite para falar em uma conferência internacional de veteranos de guerra. Mais uma vez, ela recusou, educadamente, mas enviou uma única frase como resposta oficial: que falem os que não foram ouvidos. Eu tive meu tempo. A frase correu o mundo, sendo traduzida em vários idiomas e impressa em muros de academias militares, paredes de hospitais e até em trincheiras.
Ela havia virado símbolo global de uma geração que serviu sem holofotes. Enquanto os jornais buscavam por fotos, entrevistas ou imagens dela em ação, ela permanecia fiel à mesma escolha: invisibilidade voluntária. E isso só aumentava o respeito por seu nome, porque não há publicidade que substitua o peso de um silêncio cheio de verdade. Durante uma cerimônia de formação na capital, um general de 3 estrelas fez algo inesperado. Citou seu nome à frente de milhares. Ele disse: "A Lisa Cortez voltou como civil, mas seu retorno fez mais pela honra desta instituição do que muitos de nós fardados." O auditório inteiro se levantou em silêncio, mesmo sem ela estar presente, como um gesto espontâneo de reverência. A imagem desse momento viralizou, mas ninguém conseguiu encontrá-la para comentar. Ela estava em casa, fazendo café para um vizinho idoso, enquanto na TV passava a cerimônia. Ao ver seu nome citado, ela apenas sorriu e disse: "O mundo está, mesmo ficando mais bonito quando aprende a ouvir." E assim, em meio à simplicidade do cotidiano, ela seguia moldando o espírito de uma nova geração, não com medalhas menos, mas com coerência. Em determinado momento, uma proposta foi enviada à Câmara dos Deputados para criar o Dia da Servidora Silenciosa, em homenagem a ela e outras mulheres esquecidas pela história militar. Ela apenas uma vez sobre isso. Só peço que lembrem também das enfermeiras, motoristas, operadoras de rádio e as que não voltaram. O projeto foi aprovado com unanimidade. E no dia da sanção, o presidente leu um trecho de uma carta dela, que dizia: "Não somos exceção. Somos a regra que vocês ignoraram por muito tempo." Mais de 40 veteranas foram convidadas para o evento, e todas disseram que só estavam lá por causa do exemplo dela. Ela assistiu tudo pela internet, do banco da praça, ao lado de uma criança que lia seu livro. Na tela, todos a aplaudiam. No banco, ninguém a reconhecia menos, e era exatamente assim que ela queria. Durante uma forte chuva de verão, a cidade teve um apagão, e a escola ficou isolada com dezenas de crianças dentro, sem energia, comunicação ou auxílio imediato. A diretora ligou para um único número, o dela. Em menos de 20 minutos, ela apareceu com lanternas, cobertores e até biscoitos que tinha guardado para emergências. Com calma, organizou as crianças em filas, usou métodos aprendidos no campo para manter todos seguros e tranquilos, e fez aquilo parecer rotina. Quando os bombeiros chegaram, encontraram a escola em total ordem, com os alunos sorrindo e a luz das lanternas formando sombras de anjos nas paredes. O comandante da operação perguntou como ela conseguiu manter a ordem, e ela apenas respondeu: "Eles só precisavam de alguém que não gritasse." A história correu o país, mas como sempre, ela recusou qualquer crédito, porque seu foco nunca foi aparecer, foi agir. Com o tempo, sua saúde começou a dar sinais do desgaste de uma vida intensa e silenciosa, e ela passou a visitar o hospital da base com mais frequência. Os médicos sempre a atendiam com um misto de respeito e apreensão, como quem trata uma lenda viva. Certa vez, ao ver um jovem enfermeiro nervoso em aplicar injeção, ela segurou sua mão e disse: "Fiquei tranquilo. Já tomei piores em campo." Sem anestesia, todos riram, e aquele gesto quebrou o clima pesado, lembrando que mesmo os heróis sentem dor. Ela passou a inspirar não apenas soldados menos, mas também profissionais da saúde, professores, assistentes sociais e mães que criavam filhos sozinhas. A cidade inteira começou a se mover com mais empatia, mais escuta, mais firmeza com doçura. Ela não fazia discursos, ela era o discurso, e por isso, mesmo cansada, ainda era a mais presente entre todos. Certa manhã, encontraram um bilhete, colado na porta da igreja, escrito à mão, sem assinatura, dizendo: "Não me façam estátua, me façam pergunta, não me repitam, me entendam." Era dela menos, e bastou isso para que a cidade tomasse uma decisão. Nada de estátuas, bustos ou placas com sua imagem. No lugar disso, criaram um projeto comunitário onde jovens ouviriam histórias de veteranos e as transformariam em peças de teatro, pinturas e poemas. Ela participou discretamente de algumas oficinas, sempre sentada no fundo, observando mais do que falando. E toda vez que um jovem dizia: "Agora eu entendi o que é servir", ela sorria em silêncio, porque era isso que sempre buscou, não a glória, mas o entendimento. E naquele projeto, ela finalmente viu o exército sendo também ponte entre gerações. Era a vitória que ela nunca buscou, mas merecia. Na primavera seguinte, ela não apareceu mais na praça, nem na escola, nem na missa. Dias depois, a irmã confirmou seu falecimento menos calmo, sereno, durante o sono, sem sofrimento. A notícia se espalhou com a mesma rapidez com que antes seu nome havia sido redescoberto. Mas o mais surpreendente foi o que veio depois. Milhares de veteranos, soldados da ativa, enfermeiras
crianças e cidadãos comuns vieram de todos os cantos do país para a cidade. Sem convocação, sem aviso, sem evento menos apenas vieram, com flores, cartas e silêncios. Durante 3 dias não houve comércio, aula, desfile ou barulho. Somente um cortejo de respeito, com cada pessoa marchando em silêncio, como ela viveu. E todos entenderam, enfim, que ela nunca foi invisível, ela foi essencial. Na colina onde ela pediu para deixar um banco, alguém colocou uma pequena placa de madeira, simples, sem assinatura. Nela, estava escrito: ela voltou como anônima, mas o exército inteiro se lembrou de quem ela era. Desde então, todo soldado recém-formado sobe aquela colina, toca no banco e faz uma promessa pessoal. Não de glória, não de fama, mas de servir com verdade. A cidade se tornou um símbolo de respeito, e sua história passou a ser contada em academias e escolas pelo país inteiro, não como heroína inatingível, mas como humana que escolheu servir, mesmo no escuro. E seu maior legado não foi o que deixou escrito, foi o que despertou nas pessoas. Ela partiu, mas sua presença segue viva, porque quem serve em silêncio jamais é esquecido.